Pelo sinal da Santa Cruz, oramos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sentar-se. Reverendíssimo Padre Ednei, caríssimos irmãos, hoje toda a Igreja celebra com alegria o grande arcanjo São Miguel, tomando sobretudo como um dos seus padroeiros principais, colocando-se sobre o seu escudo, sobre a sua espada, à sombra do seu estandarte, a fim de passar por esse mundo segura, livre dos ataques do demônio. A festa de hoje, na verdade, era antigamente uma das festas de São Miguel. Se nós olharmos os textos da missa de hoje, a festa de hoje aplicada a São Miguel, ela é na verdade muito impessoal, não faz muita referência a São Miguel, porque faz, de modo geral, aos anjos todos. Isso porque São Miguel era celebrado de modo pessoal, ou seja, a pessoa dele era celebrada diretamente na festa que existia no dia 8 de maio, que era a aparição de São Miguel no Monte Gargano. A festa de hoje, liturgicamente falando, é a festa da dedicação da igreja de São Miguel na Via Salária em Roma, que não existe mais. Porém, essa festa da dedicação da igreja consagrada a São Miguel mudou tanto ao longo da história que hoje para nós tornou-se não a festa da igreja dedicada ao santo, mas a festa do próprio santo. São Miguel, a sua devoção é tão importante, tornou-se tão popular que aquilo que deveria ser para celebrar a igreja dedicada a ele, tornou-se a festa dele mesmo. Por isso, na última reforma litúrgica no nosso rito, a festa de São Miguel do dia 8 foi transferida para o dia de hoje. Além do mais, hoje, ao fazer referência aos anjos de modo geral, na verdade a liturgia quer dedicar a devoção, honra de modo particular ao chefe de todos esses anjos. Mas, se nós olharmos também a liturgia de hoje, no missal, no breviário, nós podemos, com a igreja, destacar três grandes características de São Miguel Arcanjo. A liturgia aponta São Miguel Arcanjo como guerreiro, aponta São Miguel Arcanjo como intercessor, mediador, e aponta São Miguel Arcanjo como guia. Guerreiro, ele já traz essa nota no próprio nome. Quem é como Deus? Como nós sabemos por tradição, em algum momento o demônio se rebelou contra Deus. Qual o motivo, quando foi, nós não sabemos, mas é um dado tão comum na tradição que não podemos duvidar que de fato um dia um anjo de luz, um grande anjo, servidor do Senhor, se rebelou porque, conforme a tentação que ele fez aos nossos pais no jardim do Éden, quis ser Deus, mas sem Deus. Nós encontramos um pouco em Santo Agostinho, mas também em São João da Cruz, aquele pensamento que Deus quer fazer de nós deuses, não por natureza é somente Jesus Cristo, mas nos fazer deuses por participação. O batismo nos faz participar na natureza de Deus, nos dá parte na filiação divina, nos dá direitos de um verdadeiro Filho de Deus, de tal modo que, embora Jesus Cristo seja o único Filho por natureza, todos nós podemos chamar a Deus de Pai, porque somos seus filhos adotivos. Então, é nesse sentido que Deus quer fazer-nos deuses. Mas o demônio, no princípio, quis ser Deus sem Deus. Por isso se rebelou e levantou-se naquele montinho no céu, levantou-se a pessoa magnífica de São Miguel Arcanjo, que, sendo o chefe da milícia celeste, poderia muito bem derrotar o demônio com sua força, com o seu poder, obrigá-lo a se submeter à majestade divina, mas que simplesmente defender a honra de Deus com uma única pergunta. Diante de todo aquele alvoroço do demônio, a única pergunta que São Miguel faz, que é o seu próprio nome,
quem é como Deus? Se São Miguel estivesse falando um bom português, quem você pensa que é? O que você acha que está fazendo? Coloque-se no seu lugar, seu insolente. Abaixe sua cabeça, submeta-se. Lembre-se que você é uma criatura angélica, mas criatura. Quem é como Deus? Além do mais, essa frase, quem é como Deus, demonstra a grande humildade de São Miguel. Como disse, poderia derrotar o demônio com seu próprio poder, com sua própria força, mas começa agindo, colocando tudo em Deus. O poder e a força vem de Deus. Quem é como Deus? Ninguém é maior do que Deus. Acima de Deus, somente a sua coroa. Ninguém é comparável a Deus. Deus é a fonte, é a origem de todos os seres. E tudo aquilo que saiu de Deus não pode ser comparado a Ele, porque é só uma parcela da sua perfeição, das suas virtudes, das suas qualidades. É limitado, teve um começo e pode ter um fim. Basta um ato de vontade divina. Quem é como Deus? E então, São Miguel Arcanjo, naquele momento, expulsa não só aquele que se rebelou, mas todos aqueles que o seguiram na rebelião. Foi naquele momento que Deus criou para os anjos caídos o inferno, uma prisão eterna, na qual eles entram e nunca mais poderão sair. Como diz o Evangelho em certo lugar, o inferno não foi criado para os homens, mas para os demônios. Mas alguns homens agem de tal modo, se parecem de tal modo com o demônio, que não podem compartilhar do convívio divino depois da morte, só podendo ir sofrer juntamente com o demônio naquela prisão eterna. Eis São Miguel, o guerreiro, o chefe da milícia celeste. Mas São Miguel na liturgia também é apresentado como um intercessor, como aquele que é mediador. Na missa, toda missa, depois da consagração, há uma oração no cânon em que o padre se dirige a Deus, pedindo que Deus leve do altar daqui, como faremos daqui a pouco, do altar daqui, leve pelas mãos do seu santo anjo aquela hóstia consagrada ao paraíso, à sua presença no céu. Quem é esse santo anjo? Aliás, o texto diz, o santo anjo. A mesma coisa na missa solene, na oração que o padre faz durante a incensação, nomeia, fala de um santo anjo e revela que é São Miguel Arcanjo. Portanto, São Miguel Arcanjo é aquele que oferece, leva da terra ao céu o sacrifício da missa, apresenta a Deus aquilo que nós fazemos. E todas as vezes que nosso Senhor nos convida à oração, que nós rezamos a Deus, que nós suplicamos a Deus, derramamos lágrimas a Deus, gritamos a Deus, é São Miguel que apresenta as nossas orações, que na missa é representado muito bem hoje pela fumaça do incenso, como diz o salmista. A fumaça do incenso é a representação visível das nossas orações que sobem ao céu, e sobem pelas mãos do santo anjo, que é São Miguel. São Miguel Arcanjo também é o anjo que no Apocalipse aparece junto ao altar do incenso. Interessante que hoje, na primeira leitura, nós ouvimos o início do Apocalipse de São João, porque o Apocalipse é o livro dos anjos. O tempo todo faz referência aos anjos, aos espíritos celestes. Por isso, ao ler o início do livro, nós queremos homenagear todo o livro, porque em todo o livro nós encontramos o ministério dos santos anjos. De modo muito particular, São Miguel à direita do altar do incenso. Mas finalmente, há um outro ofício de São Miguel muito piedoso, e que nós muitas vezes esquecemos: São Miguel como guia. Na oração, na antífona do ofertório da missa dos defuntos, a igreja clama a nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo que Ele envie São Miguel para que conduza as almas dos falecidos ao paraíso e as apresente
diante do Supremo Juiz. São Miguel Arcanjo, caríssimos irmãos, é o anjo que, sob o seu estandarte, conduz todas as almas na hora da sua morte para o tribunal do juízo particular. É ele que apresenta as almas quando saem desse mundo e entram no outro. Por isso, além de ser representado como um guerreiro, com lança, com espada, ele também é representado com a balança da justiça divina em suas mãos, porque é ele que vai pesar cada uma das almas, ou seja, as suas obras, boas e más, para dizer a Deus: eis aqui as obras que esta pessoa fez e ela merece ir para o paraíso, ou o contrário. É ele que vai pesar as almas, é ele que vai auxiliar nosso Senhor no juízo particular, e no juízo final é ele que vai chamar todas as almas para se reunirem diante de Deus. Portanto, caríssimos irmãos, não foi à toa, não foi por acaso que a igreja, vendo que a própria sinagoga dos judeus colocou São Miguel como seu protetor, a igreja, vendo isso, muito sabiamente também colocou São Miguel como seu protetor universal, o seu defensor, aquele que vai conduzi-la nos caminhos deste mundo, vai guiá-la entre as ondas agitadas do mar desta vida, até chegar um dia ao porto seguro do paraíso. Por isso, caríssimos irmãos, na festa de hoje, coloquemos em nosso coração, nossos lábios, a oração que a igreja mesma dirige hoje a nosso Senhor na coleta dessa missa. Senhor, que nos assistam nesta vida aqueles que nunca cessam de vos servir no paraíso. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.